Trombo e êmbolo são a mesma coisa? Por exemplo, um acidente vascular encefálico causado por um êmbolo ou um acidente vascular encefálico causado por um trombo. E aí, tem diferença? Tem diferença. E eu vou te contar nessa videoaula o que é trombo e o que é êmbolo para você nunca mais esquecer. Diretor, solta a vinheta! Mas afinal, o que é trombo e o que é êmbolo? Eu sei que muito nos confunde e às vezes até nos ensinam que é a mesma coisa, mas não são. Trombo é uma coisa e êmbolo é outra coisa. Tá falando sério? Ih, rapaz. E nessa videoaula eu vou explicar para você com detalhes, vou mostrar na tela aí para você entender e nunca mais errar. Mas antes de eu mostrar para vocês na tela a diferença de trombo e de êmbolo, eu convido você a curtir essa videoaula para que ela chegue para mais pessoas. Não te esquece de se inscrever no nosso canal para participar de todas as aulas ao vivo e videoaulas que nós temos aqui. E também, obviamente, não te esquece de compartilhar essa aula, porque essa aula aqui muitos aprendem errado e é agora que eu vou te ensinar da maneira certa. O que é trombo e o que é êmbolo para você nunca mais esquecer. Então agora, vem comigo. Bom, protagonistas, aqui eu trouxe para vocês, para ser mais didático possível, certo? Eu trouxe para vocês aí vasos sanguíneos, onde de um lado nós temos um vaso sanguíneo com trombo e do outro lado nós temos um vaso sanguíneo com êmbolo. Mas eu tenho que te falar qual é a diferença, não é mesmo? Vamos lá. Trombo, então, que eu vou circular nesse nosso primeiro vaso sanguíneo aqui, é todo o material agrupado dentro do sangue que fica aclopado, fixado na artéria ou numa veia. Por exemplo, vamos botar o maior exemplo que nós temos de trombo, que é o coágulo. Coágulo nada mais é do que um conjunto de sangue, um conjunto de hemácias e principalmente plaquetas que se envolvem ali e formam um aglomerado. E aí nós formamos então o chamado trombo. E por que ele é chamado trombo? Porque é um material que está ali obstruindo aquele vaso, pode ser parcialmente ou totalmente, e consequentemente atrapalha o fluxo de sangue, seja naquela artéria ou seja naquela veia. O que é importante você entender do trombo, que a gente já falou, deu exemplo, né, de um coágulo, ou seja, um conjunto de plaquetas e hemácias. O que você tem que entender é que o trombo ele fica fixo, exatamente. Ele fica fixo no vaso, ele se acopla ali na parede do vaso, se fixa na parede e acaba consequentemente obstruindo, como eu falei, parcialmente ou totalmente aquele vaso, aquela artéria ou aquela veia. Então lembra dessa palavra fixo, ele fica fixo. Esse é o trombo. Lembrando que trombo pode ser outros materiais também, até mesmo é considerado trombo um conjunto de líquido amniótico. Olha só que louco, né? Da onde que tu tirou isso? Mas muito bem. Mas agora eu quero falar para vocês o que é esse tal de êmbolo. Porque tem o trombo e tem o êmbolo, eles não são a mesma coisa. Calma lá que eu vou te explicar. Olha só que interessante. Quando nós temos, por exemplo, um trombo, e ele pode ser em veia, ele pode ser em artéria, como eu falei para vocês, ele fica, como eu falei, fixado na artéria, obstruindo parcialmente ou podendo até obstruir totalmente aquele vaso, que acaba sendo muito perigoso, principalmente se for no cérebro, no coração, né, nos órgãos vitais. Agora, quando nós temos um trombo onde ele se desloca, é exatamente isso. Quando ele tem um trombo, nós temos um trombo onde se deslocou. Como assim se deslocou? Ele estava num lugar fixado e saiu daquele local e foi para outro. Ele agora é chamado de êmbolo. O êmbolo vem da palavra embolos, que significa movimento. Então agora fica muito fácil para você entender a diferença. Êmbolo, lembra do êmbolo da seringa, diretora? Coloca uma seringa aí. O êmbolo da seringa a gente empurra, ele não está em movimento esse êmbolo da seringa? Pois é, o êmbolo, a palavra êmbolos vem de movimento. Então, êmbolo nada mais é de um trombo que se deslocou, se movimentou, saiu daquele local que ele estava. Interessante, né? E aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Bom, se esse trombo que está naquele local se desloca, ele pode ir para alguns órgãos. Pode sim. Por exemplo, ele pode ir para os pulmões
e provocar, por exemplo, né, uma embolia pulmonar. Olha o nome, embolia pulmonar. Embolia porque um êmbolo era um trombo que se deslocou até os pulmões, pulmonar porque é pulmões. Então pode causar uma embolia pulmonar. Ele pode se deslocar também e chegar, por exemplo, até o coração e obstruir os vasos do coração, obstruir as cavidades do coração. E ainda num local que é muito vital, que é o que controla todo o nosso organismo. Vou até apagar aqui para vocês verem melhor. É exatamente isso que vocês estão vendo. O trombo pode se deslocar, sendo um êmbolo, e o êmbolo então chegar até o cérebro, o órgão que controla todas as nossas funções, causando, por exemplo, o acidente vascular encefálico embólico. Por que embólico? Porque um êmbolo, ele estava em um local, deixa eu colocar aqui uma suposição, ele estava lá nas pernas e se deslocou até o cérebro. O que é mais difícil? O que é mais fácil, por exemplo, pode ser um trombo que foi formado no coração, nas cavidades do coração e se deslocou até o cérebro através, por exemplo, das carótidas, artérias carótidas. Então, agora você sabe a diferença. Trombo é o conjunto de coágulo ali que fica fixo, lembra da palavra fixo? No vaso sanguíneo. Êmbolo é um trombo que se deslocou, porque a palavra embolus vem de um movimento, então ele tem um movimento, ele sai daquele local de origem. Quando sai daquele local de origem, não é mais trombo, é chamado de êmbolo. Ele pode ir para os pulmões, para o coração e para o cérebro. Agora, matamos essa charada, fica muito mais fácil. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar teu like nessa videoaula, não esquece de te inscrever no nosso canal e claro, aqui embaixo eu vou deixar também o link dos nossos treinamentos online para você fazer parte da família Enfermagem Protagonista. Até a próxima aula, tchau!